Olá, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu irei abordar sobre o repositório que eu tenho aqui no meu GitHub de desafios, né? A ideia é explicar sobre ele, a estrutura que ele tem, as pastas que ele tem e como utilizar, como que funciona essa dinâmica, né, desse repositório aqui. Então, esse aqui é o meu repositório, veja que esse aqui é o meu usuário e aqui Challenges UniAlpha é o nome do repositório, né? E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é aqui na pastinha níveis, né? A gente tem 4 níveis por enquanto, eu pretendo adicionar mais, só que cada nível, veja que tem uma lista de exercícios, né? Então, o meu aluno ali que eu costumo passar dentro da universidade e também quem é de fora quiser fazer esses desafios, né? Tá liberado aqui. Conforme eu vou tendo algumas novas ideias, eu vou adicionando também dentro aqui desses desafios. E dentro aqui da pastinha, voltando aqui no início, né, desse repositório, a gente também tem aqui a pasta desafios. Essa pasta desafios é onde o aluno ou a pessoa que fez algum desafio aqui do repositório, ele envia para mim a resposta, né? Então veja que tem bastante já aluno aqui meu da universidade que enviou alguns exercícios, né, aqui para mim. Então, vamos voltar aqui no início, que a ideia é explicar como que funciona e qual que é o passo a passo aqui para enviar um exercício feito, né? Vou simular aqui, eu criei uma conta, então essa aqui é a minha conta de teste que eu criei como se fosse um aluno mesmo, e dentro da minha conta, né, dessa conta de teste de aluno, eu estou aqui nesse repositório oficial meu, né? Então, antes de mais nada, o que que precisa ter, né? Primeiro, a gente precisa ter aqui o Git instalado. Então, é só digitar no Google, né, Git download, e quando a gente abre essa página aqui inicial do Git, né, de downloads, ele já informa qual que é a versão, né, que eu estou trabalhando, que é aqui o Mac, né? No caso, vai aparecer o Windows, vai aparecer o Linux, dependendo do seu sistema operacional. Fazendo o download, a instalação a instalação light, ela é bem simples, é só ir avançando mesmo, não tem nada de segredo. Deixa eu fechar aqui. Não vou fazer isso aqui, vou deixar já como um desafio aí para vocês. Esse aqui é o meu repositório, por enquanto, o meu perfil, né, de teste de aluno. Então, estou simulando aqui que eu sou um aluno. Veja que eu criei aqui o fork, mas eu vou explicar ali como que faz. E beleza, tenho o meu perfil criado, então instalação do Git, né, na máquina e ter uma conta no GitHub, tá? Então, é os dois primeiros passos que a gente precisa ter. Voltando aqui, a gente precisa de alguma maneira fazer um clone desse repositório aqui. Porém, a gente não consegue, a gente não tem a permissão de simplesmente copiar esse link aqui e fazer uma cópia dele dentro da minha máquina local e já começar a modificá-lo, né? Eu preciso de alguma maneira fazer alguma cópia, né? Fazer essa cópia para que essa cópia seja somente minha e eu não precise, tudo que eu fizer dentro desse repositório ele não vai de certa maneira afetar o original, que é esse daqui, né? Então observem que a gente tem aqui o repositório, ó, Alex M Pereira, né? Então Alex M Pereira barra, né, challenges UniAlpha. Então esse aqui é o repositório oficial, tá? Então deixa eu escrever aqui, repositório original, oficial também, né? Vamos deixar desse jeito aqui. Então, a gente tem esse repositório, ele não está na minha conta de aluno, ele está na conta aqui original minha, né? E a gente precisa
pegar esse cara aqui e mandar para o meu perfil, né? Eu preciso fazer com que fique, por exemplo, aquele meu usuário, né? Que é esse aqui, barra challenges em alpha, né? Eu preciso que essa cópia aconteça para dentro da minha conta. Olha, eu preciso que fique desse jeito aqui, né? E quando eu for fazer algum exercício, vamos supor que eu me interessei aqui de fazer do nível 1 esse primeiro exercício, quando eu fizer ele e for enviar para esse repositório original, eu consiga de alguma maneira ter um espaço só para mim, que eu consiga ali modificar quantas vezes eu quiser e depois só enviar o meu exercício respondido, né? Então a ideia é sempre responder os exercícios, né, nesse lado aqui. E depois, de alguma maneira, a gente enviar o nosso projeto para cá. É como se fosse dentro de uma universidade, que a gente tem um sistema lá dentro e tem os prazos ali para entregar as atividades. Eles já fornecem um formulário para a gente estar podendo fazer esse envio, né, do exercício. Nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo um envio para esse repositório original. Então, a ideia, primeiro, é a gente pegar esse cara aqui, esse repositório original, e fazer uma cópia dele para o meu perfil, né? Esse método aqui, esse modelo, a gente chama de fork. Então, a gente vai fazer um fork dentro do GitHub desse repositório aqui, tá? Então, a gente vai fazer um fork desse GitHub aqui, e quando a gente fizer esse fork, a gente vai estar criando, né, uma cópia aqui para esse lado, tá? Então, a gente vai criar uma cópia aqui para esse lado, só que dentro do meu usuário. Então, eu vou pegar aqui, acessar o repositório original, vou vir aqui na página inicial dele e veja que a gente tem aqui, ó, um botão chamado fork, tá? Então, é esse cara que vai fazer esse processo aqui de pegar esse repositório aqui, idêntico do jeito que ele está aqui atualmente, e fazer uma cópia para a minha conta, tá? Então, quando a gente clica nele, ele vai vir. Deixa eu fazer aqui a exclusão desse cara. Eu já tenho aqui feito fork, eu vou deletar e fazer novamente para entendermos o processo. Na verdade, eu vou manter assim, acho que eu não vou precisar deletar não. Ele simplesmente vai dar como se fosse quando a gente está criando um novo repositório. Veja só, quando a gente clica em fork, ele vai dar mais ou menos uma tela como essa, e aí ele vai dizer se você quer criar, né, esse repositório. E aí vai ter um botão de Create Repository ou New Repository. Tá? E aí é só clicar no botão verde, não precisa modificar nada, que vai estar tudo certo. E aí a gente já vai ter aqui a configuração, né, o fork feito. Então, como que a gente sabe em que repositório estamos, né? Se estamos no repositório original, o oficial, ou se estamos no repositório nosso, né? A nossa cópia. A primeira coisa que a gente precisa ver é sempre aqui, né? O caminho, né? O usuário que tem, o usuário e o nome do repositório. Então, nesse caso aqui, ó, veja que agora eu tenho no meu perfil de aluno, eu tenho o repositório agora com o meu nome. E veja que ele sinaliza aqui, ó, que o fork, né? Ele tá vindo, né? Lá do original, tá? Então, ele diz aqui que é uma cópia de lá, né? Então, veja que interessante. Então, aqui a gente já tem esse fork realizado e temos já esse cenário aqui. Tá, já temos esse cenário. E qual que é a ideia agora? A ideia é dentro aqui do nosso computador, né, a gente ter o repositório, né, o nosso repositório que a gente fez o fork para fazer a escrita dos exercícios, né? E como que a gente faz isso? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar local, né, computador, download do repositório, né? Então a gente precisa pegar esse esse repositório aqui e baixá-lo dentro aqui do nosso computador, né? E como que fazemos isso? Eu vou pegar aqui
copiar, então veja, sempre observem, né, que eu estou aqui pegando, olhando aqui se eu estou no repositório certo, então veja que eu estou aqui no meu Alex M. Pereira Dev teste, que é o nosso de teste, eu vou copiar o link e vou abrir Sinto um muito, mas terminal não dentro posso do meu fazer isso. computador, deixa eu fechar aqui, eu vou abrir um terminal dentro do meu computador, esse terminal vocês podem abrir de acordo com o seu sistema operacional. No Windows, por exemplo, você pode ir, por exemplo, lá no seu htdocs, né? Ou dentro dos documentos, clicar com o botão direito e aí ele vai dar já a opção Git Bash Here, né? Que é para você abrir o Git, o terminal do Git ali naquele local, né? Ou através de acessar com CD e LS, né, para CD para acessar pastas e LS para listar os diretórios que tem dentro da onde você está. Então, para clonar esse repositório, para clonar esse repositório, agora que a gente tem baixado, né, o Git em nossa máquina, a gente consegue ter alguns comandos do Git ali para estar fazendo essas ações. Então, para a gente fazer o download desse repositório, a gente precisa usar o comando git clone e colar o nosso repositório. Então, veja que é o repositório do aluno que eu estou baixando, né? Então, lembrando, eu estou simulando que eu sou um aluno, né? Então, eu estou fazendo o download desse cara. Depois que a gente faz o download, eu não vou dar o enter aqui porque eu já fiz o download para a gente não ter problema. Depois que a gente faz o download, eu vou dar um ls e veja que ele vai listar aqui para mim o repositório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse repositório, cd challenges, beleza. Veja que mudou, né? Antes eu estava nesse diretório e depois que eu dei um cd challenges unialpha, eu agora estou dentro desse repositório aqui. Eu vou dar um ls, veja que ele vai listar as mesmas pastas que está lá no nosso repositório, né? Os desafios e os níveis. E beleza, eu vou abrir esse projeto challenges aqui dentro do, do VS Code, que é esse cara aqui. Então veja que ele tem já a mesma semelhança aqui, né, da estrutura. E qual que é a ideia, tá? Esse repositório de challenges, a gente nunca vai codar o desafio, né, escrever o código dentro desse cara aqui, né? Ah, vou criar um projeto aqui dentro de desafios chamado projeto nível 1, exercício 3. Eu vou criar um projeto lá dentro, escrever os arquivos HTML ou PHP, JavaScript. Não. A gente vai sempre trabalhar em um projeto paralelo. A gente vai fazer um projeto separado, fazer todo o exercício e através, né, do Markdown. Então veja que aqui, ó, o pessoal eles respondem, né, com MD, né, que é o arquivo Markdown. Então, através do Markdown, eles vão responder os desafios, tá? Então, essa é a ideia. A gente faz em um projeto separado o desafio. Feito o desafio, coloca as instruções em um Markdown e envia como resposta, tá? Então, veja que feito esse download, a gente precisa, antes de dar início aqui às modificações, a gente precisa fazer um pequeno detalhe, que é configurar o usuário e o e-mail, né, que a gente tem aqui na nossa máquina para o GitHub, né? A gente precisa falar assim, olha, aqui no nosso local, o usuário e o e-mail do meu GitHub é tal e o e-mail é tal. Então a gente precisa configurar isso antes de começar a fazer subir as nossas modificações. Tá? Então existe duas formas para a gente fazer, né? Dois tipos de configuração. A primeira é a configuração local, né? Configuração local desse usuário e e-mail, ela vai servir somente para o projeto que a gente está aqui por exemplo, no próprio Challenges, tá? Então, se eu rodar um comando, vou pegar aqui no site, ó, aqui nesse link, ele explica, né, qual que é o comando que a gente precisa rodar. Então, veja que ele dá esses dois comandos. Apenas a única observação que a gente precisa ter é nesse traço global. Quando a gente passa esse traço global, ele quer dizer que essa configuração de nome e e-mail,
ela vai servir, ela vai ser setada para o computador inteiro, tá? Para todo o meu sistema operacional. Então, todo commit que eu fizer aqui, então vamos supor que eu peguei aqui e fiz mais um commit, né? Mais um clone. Vamos supor que eu baixei ali, fiz download ali de um outro repositório. Não precisa ser exatamente o Chalice, mas vamos supor que eu criei outro repositório e fiz o clone. O username e o e-mail que eu setei globalmente vai estar setando para esse cara aqui também. Então, a gente, de certa maneira, esse comando global aqui, ele vai servir para todo o meu sistema operacional, tá? E quando a gente, isso é muito útil quando a gente tem no próprio computador, né? A gente tem lá o nosso notebook pessoal, nosso computador pessoal, então isso aqui é válido. Agora, se a gente estiver dentro de uma sala e a gente quiser só setar o nome e o e-mail ali para aquele repositório que eu colonei, né? Então eu preciso tirar esse traço global, porque aí essas configurações elas vão servir somente para aquele repositório, tá? Então, para a gente rodar aqui, eu vou dar um git config. Git config, eu não vou pôr o traço global porque eu quero só configurar esse nome aqui para esse repositório. Git config, vamos voltar lá, user.name. Então, opa, deixa eu voltar aqui, user.name e o nome de usuário é esse camarada aqui, né? Alex M. Pereira Dev teste. Então vou colar lá e beleza. Vou dar um enter, beleza. E aí em seguida a gente roda o de e-mail, tá? Então eu já tenho configurado o e-mail aqui nesse repositório também. Vou voltar aqui e qual que é a grande sacada, né? A gente já fez o clone, então eu vou colocar aqui que a gente fez, né? Na verdade, a gente fez aqui o fork, né? Que é para pegar o repositório principal e fazer um clone dele. E depois, como a gente tem agora o nosso repositório, a gente baixou aqui no nosso computador esse repositório, né? E a gente configurou aqui dentro, né? A gente configurou aqui o git config, né? Passando o usuário. Então, vou deixar aqui o git config aqui dentro. Então, foi esse passo até esse momento que a gente fez. Agora, a gente pode pegar e escrever, né? Eu vou simular aqui que eu estou fazendo um desafio. Então, vamos supor que eu fiz ali o nível 1, né? Vamos supor que deixa eu fechar aqui, deixa eu acessar pelo repositório. Vamos supor que eu vim aqui no níveis, nível 1, e eu fiz esse exercício aqui. Eu quero enviar esse exercício para o repositório principal. Quero enviar minha resposta lá para eu participar dessa dinâmica, né? Então eu vou vir aqui em desafios, nível 1, e vou criar esse meu exercício. Então veja que a estrutura, né? Deixa eu dar um ESC aqui. A estrutura é o nome de usuário, o número do desafio, tá? Então eu vou colocar aqui o meu nome de usuário, Alex M. Pereira, dev teste. Aqui poderia ser também o nome e sobrenome, tá? Não tem problema. E aí eu vou colocar o número do desafio, que é o 1, tá? Vou colocar aqui nesse formato aqui, desafio.md. Então eu criei aqui o meu arquivo e agora através da lista de Markdown, né, a gente pode escrever aqui tudo o que a gente fez de tag HTML, colocar o código, tá? Um site bem legal para pegar, né, os Markdown, comandos do Markdown, né, colocar aqui Markdown básico, opa, Markdown básico. E logo aqui, ó, no começo a gente já encontra um site bem legal que ele passa alguns exemplos e o que dá para fazer. Então, no meu caso aqui, eu só vou colocar apenas de teste, tá? Então, vou deixar assim, desse jeito. E observe que terminei, né? Vamos supor que eu escrevi aqui todo o meu código, né? Tudo o que eu fiz, coloquei o meu código aqui também, né? Escrevi meu código, fiz tudo bonitinho, deixei bem tratado aqui. Agora vamos fazer o nosso commit, né? Que é pegar esse arquivo aqui que a gente modificou e subir
em nosso repositório e em seguida subir para o original, né? Então eu deixei aqui já meio pronto os nossos comandos, né? Então eu dei um git status aqui e aí ele compara, né, com o nosso repositório que a gente tem. Ele compara e vê e percebe que, olha, agora tem um arquivo novo, né? Comparando ali com o nosso repositório e que ele precisa ser comitado. Então eu fui lá, dei um git add, que é esse git add ponto. O ponto, ele basicamente vai pegar todos os arquivos, né? Todos os arquivos que estão aqui nessa etapa para eu subir lá para o meu repositório. E aí eu dei um git status de novo, e aí ele mostrou que agora ele está verdinho. Ele precisa fazer o commit, né? Escrever a mensagem para ela realmente ficar totalmente preparada. Então eu vou digitar aqui, ó, git commit -m e vou passar a mensagem dessa minha versão, né? Então eu estou subindo aqui meu exercício 1 do nível 1, né? Do exemplo do YouTube. Eu vou dar um enter. Beleza, a gente fez aqui. E aí agora o último processo é o git push, né? Esse git push, ele antes de eu fazer ele, a gente precisa criar um token, tá? Então eu vou vir aqui no nosso repositório, eu vou abrir aqui, vou clicar aqui na foto, né, do meu perfil e vou vir aqui em Settings, tá? Vou abrir aqui em outra aba, Settings, e aí eu vou rolar a página aqui e vou entrar aqui em Developer Settings e vou vir aqui Personal Access Token e vou clicar aqui no token clássico e aí eu vou gerar um novo token do modelo clássico, tá? Então vou colocar aqui a senha, ele vai me pedir. Aqui eu vou colocar um nome qualquer, só para ter o nome do token. Vou rolar aqui, vou ativar aqui a selecionar as opções que esse token pode ter. E em seguida eu vou gerar o token, né? Ele vai gerar esse token para mim, eu vou clicar aqui para copiar e agora sim eu vou rodar o git push. Então ele vai me pedir o username do meu GitHub, teste, e a senha, eu vou colar a senha. Veja que eu colei e ela não apareceu, né? E isso é normal, eles escondem a senha. Eu vou dar o Enter e ele comitou. Vou voltar aqui, vou vir aqui no repositório e atualizar. Vou entrar aqui em Commits e tá lá, ó, meu exercício 01 do nível 1. Então veja que o meu arquivo ele está aqui no meu repositório, né? Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer esse envio aqui, né? A gente fez o git commit e o git push e agora a gente precisa pegar e fazer o pull request, que é pegar as alterações que tem aqui nesse meu repositório e enviar ali para o original, né? Então eu vou clicar aqui em pull request. Observe que eu estou, né, aqui no meu repositório. Vou clicar em new pull request e veja que a gente tem aqui, ele já consegue identificar, né, ó, que tem o original comparando com o meu, né? Então ele está fazendo uma setinha que é do meu para o original. E aí ele mostra qual que é o arquivo que vai para o original. Beleza, é o arquivo que eu criei. Agora eu vou dar um create pull request. Aqui eu posso manter o mesmo nome do meu commit e aqui eu posso acrescentar, colocar uma observação, deixar alguma anotação ali para eu poder olhar depois, né? E aí eu vou dar um create pull request. E feito. A gente pegou, veja que ele já redirecionou ali para o original, né? Agora a gente está no repositório original, Alex M. Pereira, e veja que agora aqui nas abinhas, né, tem três, ó. Antes só tinha dois, agora tem três. E esse terceiro, esse primeiro aqui que apareceu, deixa eu voltar aqui, é o meu, ó, Alex M. Pereira Dev Test. Então se eu abrir aqui, ele vai ficar em aberto, né? E a pessoa, que no caso sou eu, dono daquele repositório original, vai conseguir olhar aqui o que
o aluno subiu, né? E aí eu consigo aceitar, aqui ainda ele não está dentro ali de fato do repositório, ele está em uma pré-análise, né? Então a gente vai analisar, verificar se o exercício está correto. Se tiver tudo certo, a gente vai pegar e aprovar. E aí sim, ele vai fazer o processo de pegar esse arquivo aqui e adicionar no repositório principal. E é isso, basicamente o processo, né, a dinâmica é essa. E quando eu respondo, né, eu posso comentar aqui uma linha de código, eu posso recusar, né, eu posso escrever aqui e recusar. Geralmente o GitHub manda o e-mail, tá? Então, basicamente é isso. Só reforçando, cada exercício a gente precisa colocar aqui, ó, o número do exercício. Então, nesse caso aqui eu falei que eu ia fazer o exercício 1 do nível 1, então coloquei o 1. Se eu fosse fazer o exercício 2 ou o exercício 3 do nível 1, eu colocaria o número aqui, o 2 ou 3, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clica em gostou e se inscreva-se. Muito obrigado.